A paz do Senhor, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu faço voto para que todos estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem nos assiste pela primeira vez, meu nome é Aislan Miranda, sou professor aqui da Escola Bíblica Dominical da Comunidade Evangélica Vida Plena. E durante esse trimestre, nós estamos estudando a respeito da vida de Davi. Hoje é a nossa 7ª aula e o tema de hoje é a expansão do reino davídico. Eu gostaria então de pedir para cada um dos irmãos que curve sua cabeça, feche os olhos. Vamos fazer uma oração aqui antes de iniciar a nossa aula. Pai querido, Pai amado, primeiramente eu te louvo e te agradeço por mais esse momento, mais essa rica oportunidade, meu Deus, de aprender um pouquinho mais da tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar com cada um de nós, venha falar o meu coração, o coração de cada um que está aqui nos assistindo, Senhor, e que o Senhor, meu Deus, esteja no controle aqui da ministração dessa aula, que nada que saia da minha boca seja de mim mesmo, meu Deus, mas que o Senhor esteja aqui na condução e que tudo que for dito aqui seja, meu Deus, orientado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, nossa lição de hoje nós vamos falar sobre a expansão do reino davídico. Aqui Davi já está sendo rei. E aí nós temos um texto áureo que diz assim, lá de 2 Samuel, capítulo 5, verso 10. Aqui fala assim, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Na sequência, nós vamos depois falar um pouco mais a respeito desse versículo, mas na sequência nós temos aqui uma verdade prática, e a verdade prática sugerida aí pela apostila é a seguinte: o reino de Israel se tornou forte e respeitado, tendo Davi como seu rei. O segredo de todo esse êxito foi a bênção de Deus. E aí, dando sequência, nós temos a leitura bíblica, que é também lá em 2 Samuel, capítulo 5, e aí eu gostaria de fazer a leitura do verso 6 até o verso 10. 2 Samuel 5, do 6 ao 10. Aqui na versão que eu leio, da palavra de Deus, diz assim, verso 6. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. No verso 7 diz assim, porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será a cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nesta casa. No verso 9 diz assim, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro. No verso 10 fala aqui, assim, e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então aqui fala um pouquinho quando Davi já estava ali exercendo o seu cargo na condição de rei, tomando posse ali, da terra de Israel. E aí fala dessa grande expansão, essa expansão do reino davídico. E expansão, o que quer dizer expansão? Expansão tem a ver com fazer crescer, ampliar, desenvolver. Daí foi próspero e vitorioso em seu reinado. Seu reinado expandiu por toda Israel, cresceu, ampliou e conquistou territórios, desenvolveu. A gente vai ver isso no decorrer da aula, mas vamos aprender que Davi, ele não só expandiu, mas ele desenvolveu toda a região de Israel. Não é à toa que foi um reinado de aproximadamente 40 anos.
E aí uma pergunta que eu faço ainda nessa parte introdutória é: o que fez Davi exercer de maneira tão próspera esse cargo? O que fez para contribuir com que esse reinado ali se expandisse dessa maneira, né? Falamos em outras aulas anteriores a respeito de muitos atributos que Davi tinha, né? E esses atributos, por certo, contribuiu para ele chegar ali na condição de rei. Nós falamos ali, por exemplo, que Davi era uma pessoa forte, que ele era valente, corajoso, né? Era um líder segundo o coração de Deus. Tudo isso são atributos que pertenciam ali a Davi, né? Mas para essa aula de hoje, eu queria fazer um destaque no que está escrito lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5. Tem tudo a ver com a aula de hoje. Lá diz assim, ó, o sábio provérbio diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então é importante saber que, assim como Deus estabeleceu ali propósitos para Davi, é bem verdade que ele também estabeleceu propósito para mim, estabeleceu para você, enfim, estabeleceu propósito para todos nós. E semelhante à lição deixada por Davi, e aí eu associo essa lição a esse versículo que nós acabamos de ler, né? Para que esses propósitos sejam bem-sucedidos, o que é necessário? Confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não confiar em nós mesmos, né? A própria Bíblia fala que maldito o homem que confiar no próprio homem. Esse versículo, ele trata justamente de nós mesmos, que nós não devemos depositar a confiança em nós mesmos, mas devemos depositar a confiança no Senhor. É lógico que da nossa parte cabe o esforço, cabe muitas vezes até o sacrifício. A gente vê muito isso ali na vida de Davi, né? Porque ele era uma pessoa esforçada, era uma pessoa que batalhava todos os dias ali, né? Ia crescendo, muitas vezes se sacrificando, mas acima de tudo, ele depositava a confiança no Senhor, porque ele tinha consciência que não conseguiria ter um reinado próspero se não for sustentado pelo nosso Senhor. E para as nossas vidas não deve ser diferente. Todos os propósitos da qual Deus já estabeleceu para nós, eles só serão bem-sucedidos se nós depositarmos toda a confiança nele. É fundamental confiar no Senhor de todo o nosso coração. Então, foi isso que Davi fez. E aí Davi então alcançou ali aquela condição de rei, né? E aí após essa grande conquista ali alcançada por Davi, essa grande realização, no caso ali ele se tornando efetivamente rei de Israel, né? O que Davi fez? Ele, será que simplesmente cruzou as pernas, cruzou ali os braços e pensou consigo mesmo: bom, agora eu sou rei, então vou desfrutar desse benefício, né, que é ser rei, e ficar aqui de boa, tranquilo, suave, sendo servido por todos os meus servos? Será que Davi fez isso? De forma alguma. Sabe qual é o grande erro que muitas pessoas acabam cometendo? É que muitas pessoas, muitas vezes, só enxergam o cargo, mas não enxerga o encargo. É certo que quando uma pessoa, e Davi é um exemplo nato disso, quando uma pessoa assume uma condição de autoridade, quando uma pessoa assume um cargo, uma responsabilidade de alto nível, é certo que os encargos vão acompanhar isso também. Todo cargo, ele sempre vai acompanhado de encargos. E Davi tinha plena consciência disso. Ele sabia que de brinde vinha uma responsabilidade muito grande de ter ali que trabalhar, que exercer
na condição de rei perante Israel. Então, desde o início, Davi ele se entregou a esse trabalho. Trabalho, eu estou falando de ser rei, mas de ser rei colocando a mão na massa, de ser rei realmente ali exercendo uma condição de líder daquela nação, resolvendo os problemas daquela nação, enfrentando todos os desafios que aquela nação teve que enfrentar. Davi se colocou à disposição para isso e soube ali, lógico, com toda a ajuda de Deus, exercer esse cargo. E é um pouco disso que iremos falar, né? E aí, já entrando na aula propriamente dita, nós temos aí o primeiro tópico, que fala sobre Jerusalém e a sua posição estratégica. Então, o primeiro ponto ali, já estabelecido por Davi, foi a conquista desse lugar chamado Jerusalém, que na época era conhecida como Jebus. Era uma cidade estratégica do ponto de vista político, como também do ponto de vista militar, uma cidade ali que é rodeada, né, de montanhas, fortalezas que ficam ali ao seu redor. E Davi entendeu ali, da parte de Deus, a necessidade de conquistar esse lugar. É certo que esse lugar tem também um simbolismo histórico, e esse simbolismo histórico ele é presente até os dias de hoje, né? É símbolo, inclusive, da Nova Jerusalém, que há de se estabelecer na consumação do século, quando estivermos aí reinando com Cristo no milênio. Então, esse foi um primeiro grande desafio ali, quando Davi já estava efetivamente na condição de rei, que é o quê? De conquistar esse local ali, essa cidade chamada Jerusalém. E assim ele fez. E aí, dando sequência, nós temos aí o segundo tópico, que fala sobre as realizações militares. Um período de conquista, porque o reino de Davi ele foi um período longo, né? Aproximadamente aí 40 anos. E durante esse período houve, com certeza, muitas conquistas, né? É certo que Davi enfrentou ali muitas batalhas. E isso é até natural, porque é fato que quando uma pessoa está ali assumindo ali uma condição perante a Deus, uma condição estabelecida por Deus, o inimigo ele vai contra, porque a intenção do inimigo é sempre destruir aquilo que Deus pretende estabelecer, né? sobre a terra, sobre as nossas vidas, sobre as nossas nações. O inimigo ele tem esse propósito de destruir, não é à toa que a Bíblia fala que ele vem para matar, roubar e destruir. E Israel ali, sobre a liderança de Davi, virou um alvo que a todo tempo era atacado por inimigos. Ali em 2 Samuel capítulo 8, conta várias batalhas enfrentadas por Israel, tendo Davi ali na liderança. Ocorre que, como Davi depositava toda a sua confiança em Deus, o que acontecia? Eram batalhas, e junto a isso vinham vitórias e mais vitórias, conquistas e mais conquistas, a ponto dele conseguir conquistar todo aquele território da qual Deus tinha estabelecido que seria uma terra do seu povo, do povo de Israel. Então, Davi teve muitas realizações. Teve muitas batalhas? Sim, teve muitas batalhas, mas teve muitas realizações sobre essas batalhas, né? E às vezes temos que enfrentar batalhas também. A nossa vida hoje, como cristão, como embaixadores de Cristo, não é diferente. Por assumirmos essa condição, é certo que o inimigo vai querer afrontar. É certo que vai surgir batalhas, o próprio Senhor Jesus deixou isso muito claro: no mundo tereis aflições. Então isso é uma coisa que já foi avisada, porém é certo que se nós seguirmos aqui o exemplo de Davi, qual que é o exemplo que eu estou falando? Confiar em Deus, depositar a nossa confiança no Senhor,
todas essas batalhas serão vencidas. E nós, na nossa caminhada, também teremos ali muitas conquistas. Eu separei aqui para a leitura Romanos, capítulo 8, verso 31, que fala assim, ó: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 32 diz assim, ó: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? E aí eu pergunto, de que coisas estamos falando? Que coisas são essas que estamos falando? Bom, a exemplo aqui da aula de hoje, nós estamos falando das batalhas militares, que foram ali sim, enfrentadas por Davi. Mas para a nossa realidade, essas batalhas podem ser um desemprego, essas batalhas podem ser a espera de uma cura, restaurar um relacionamento de um casal, restauramento de um pai com um filho, ou vice-versa. Essas batalhas podem ser uma angústia sofrida ali por alguma razão, algum motivo, uma depressão. São muitas batalhas que muitas vezes o inimigo fica ali lançando, né? E o verso 37 fala assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então, amados, seguindo o exemplo de Davi, a nossa confiança tem que ser depositada em Deus. Como está lá em 2 Samuel 5:10, o Deus dos exércitos era com ele. E essa promessa, ela é feita por o nosso Senhor Jesus Cristo, como está lá em Mateus 28:20. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, devemos pegar como exemplo aqui a trajetória de Davi, no sentido de depositar toda a confiança em Deus, de estar ali lado a lado com Deus, de buscar essa presença de Deus em nossas vidas, e todas essas batalhas serão com certeza enfrentadas e seremos com certeza bem sucedidos, assim como foi o rei Davi. Então era assim, amados, Davi, ele assumiu essa condição de rei, mas quando ele assumiu, ele não assumiu para usufruir aquele trono maravilhoso e ficar ali sendo servido por toda a nação. Não, muito pelo contrário, ele colocou a mão na obra, primeiramente fazendo essa conquista de Jerusalém, enfrentando todas essas batalhas, não se amedrontando por nenhuma delas, mas enfrentando com garra, com força e, acima de tudo, com fé no nosso Senhor. E uma outra coisa que eu gostaria aqui de destacar é com relação à adoração ao Senhor. Ele estabeleceu as cidades dos levitas, né? Transformou Jerusalém como um centro de adoração ao Senhor. Davi, ele entendia essa importância. Volto a repetir, a confiança tem que ser em Deus. Não era nele, não era no exército dele, não era em nada disso, mas era em Deus. Então Davi, ele sabia, ele tinha plena consciência que dependia de Deus. Então ele estabeleceu ali em Jerusalém como um centro de adoração ao Senhor. Eu separei aqui Salmo 122, o primeiro versículo fala assim, ó: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente sabe que Davi, inclusive, resgatou ali a Arca da Aliança, colocou ali em Jerusalém, representando a presença de Deus naquele lugar. Então ele fazia muita questão disso porque ele tinha plena consciência de que era necessário ter a presença de Deus ali, envolvida com ele, envolvida com toda a nação de Israel. E Israel viveu ali um período de transformação. Isso se deu com certeza através dessa adoração. Porque é importante saber que as batalhas, elas existem e elas têm esse sentido espiritual. Antes de mais nada, ela é espiritual.
lá em Efésios 6:11, inclusive, nos orientado ali, através da palavra de Deus, para nós se revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ali ele fala sobre cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça, fala do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e assim por diante. Mas eu acho interessante o verso 18 do capítulo 6 de Efésios. O verso 18 fala assim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração, ela é fundamental, ou melhor, a adoração a Deus, e isso inclui a oração, ela é fundamental para as nossas vidas. Nós precisamos constantemente estar em oração, constantemente estar em comunicação com Deus, em adoração ao Senhor. Se algum dos amados ainda não tiver o hábito da oração, é importante, amados, é importante, porque é na oração que a gente vai vencer todas as batalhas. Davi deixa essa lição, deixa isso muito claro. Davi, ele transforma aquele lugar em um lugar de adoração, um lugar onde todos ali estavam envolvidos nesse processo de adoração, nesse processo de oração, né? De que devemos ter realmente essa vida, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida de oração, buscar a presença de Deus sobre as nossas vidas. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. É algo que cada um de nós tem que trazer como hábito de vida. Às vezes ficamos buscando tantas soluções para tantos problemas e muitas vezes todas essas soluções para todos esses problemas podem ser encontradas ali, no momento de oração. Então, para tudo nessa vida, a gente tem que pegar e colocar diante de Deus, tem que ter essa comunicação constante com Deus e, acima de tudo, ter essa adoração. Era assim que Davi fez e isso, com certeza, contribuiu para que o reinado de Davi se expandisse, seja ali um reinado próspero. Amém? E aí, um outro tópico aqui que a gente deu destaque é sobre a administração, né? É certo que Davi, ele tinha esse dom, ele administrava bem o governo ali de Israel, até exercia ali uma condição ali perfeita ali como um líder perante aquela nação de Israel. Teve alguns problemas, nós inclusive vamos ver esses problemas mais adiante nas demais aulas, mas enquanto líder, enquanto estava ali na presença de Deus, enquanto estava ali cumprindo, como diz o ditado, cumprindo as regras conforme são estabelecidas, e aí eu estou falando em cumprir aquilo que Deus ordena, aquilo que Deus estabelece através da sua palavra, o reinado dele foi próspero e bem sucedido e ele exerceu sim ali uma boa liderança. Entre algumas coisas que foram ali realizadas pelo rei Davi, primeiro a gente faz destaque na prosperidade. Aquela nação ela se tornou uma nação próspera, uma nação rica, uma nação onde as pessoas eram prósperas a nível financeiro mesmo. A organização ali da congregação, né, a reverência que aquele povo tinha para com Deus, a forma como isso foi organizado, Davi também exerceu uma administração muito bem sucedida a esse respeito, né? A cidade em si, né, de Jerusalém se tornou uma cidade organizada, né? A Bíblia relata de prédios sendo edificados, né? Palácios sendo edificados, locais de adoração sendo edificados, restabeleceu ali as cidades dos levitas, fez toda uma organização geográfica ali na cidade de Jerusalém. E uma coisa que eu achei muito interessante assim da parte de Davi é que ele também estabeleceu uma aliança com o povo. Ele se dava bem com o povo.
O povo reconheceu ele como rei, o povo se agradou dele ali na condição de rei, né? E ele se uniu ao povo e recebeu em contrapartida esse apoio do povo. Tanto que é reconhecido até os tempos de hoje. O período em que Davi governou em Jerusalém, ele é reconhecido até os tempos de hoje. Quando Deus coloca algo sobre a nossa responsabilidade, o exemplo a ser seguido é justamente esse. É dever nosso administrar bem isso. E Deus sempre está colocando algo sobre as nossas responsabilidades para nós podermos administrar. Vou dar aqui alguns exemplos. Deus coloca, por exemplo, famílias para nós cuidarmos. Nessa família muitas vezes vem filhos e nós temos essa responsabilidade de administrar, de cuidar, de organizar, de buscar, as boas condições, as boas relações, como Davi fez ali enquanto rei perante aquela nação de Israel, né? O ministério da igreja também é um outro exemplo a ser colocado. Muitas vezes as pessoas almejam cargos dentro do ministério, mas como eu falei lá no início da aula, todo cargo vem com encargos. E esses encargos nada mais é do que você exercer uma boa administração com aquilo que Deus colocou para você cuidar ali enquanto ministro dele. Então, devemos ter essa prática, essa atenção de praticar uma boa administração sobre eventuais responsabilidades a nível ministerial que são colocadas sobre as nossas mãos, sobre os nossos cuidados, né? E isso também a gente pode estender para o emprego, para uma empresa, né? O emprego ali, enquanto empregado, você tem que administrar bem aquela função da qual você foi colocado ali para exercer. É dever nosso administrar bem aquilo, porque se você está exercendo aquilo ali, é porque Deus te colocou ali para exercer, e aí você tem a responsabilidade, primeiramente perante a Deus, para exercer uma boa administração sobre aquilo. E se você não é empregado, mas de repente é um empresário, não é diferente. O empresário, quando uma empresa é colocada sobre os seus cuidados, sobre as suas mãos, ele tem essa obrigação também de trazer uma boa administração para aquelas empresas, cumprir com suas obrigações enquanto empresário, cumprir com obrigações, por exemplo, trabalhista, com relação aos seus empregados, cumprir com obrigações tributárias perante o governo, cumprir com os compromissos feitos com seus fornecedores e assim por diante. Então, a administração é algo fundamental que cada um de nós devemos exercer sobre tudo aquilo que Deus coloca sobre os nossos cuidados. E era assim que Davi fazia ali enquanto rei em Israel, e é assim que nós hoje devemos fazer com tudo aquilo que é colocado para nós cuidarmos, para nós exercermos, né? Lá em Jeremias 3,15, né? Fala ali inclusive sobre uma promessa de Deus para o povo de Israel e Judá, né? E a promessa que dá é essa: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então, uma boa administração, ela não é possível com a ignorância. Nós devemos andar longe da ignorância. A ignorância é no sentido de fazer as coisas sem tomar o devido atento, sem tomar o devido conhecimento, fazer de qualquer modo, de qualquer jeito, sem dar ali a devida atenção. Mas devemos o quê? Exercer a administração com conhecimento. Um conhecimento atento e aprofundado sobre aquilo que é colocado em nossa responsabilidade. Aqui no exemplo de Jeremias fala do pastor, né? Que o pastor ele tem que apacentar com ciência e com inteligência, mas isso a gente mais uma vez aplica para tudo, né? E o melhor conhecimento
que podemos aplicar nesse processo de administrar aquilo que Deus coloca sobre as nossas responsabilidades é o conhecimento que vem do próprio Deus, é o conhecimento que vem da palavra de Deus. Esse é o conhecimento que devemos buscar, esse é o conhecimento que devemos aplicar, é a palavra de Deus. E aí, para encerrar, eu queria fazer a leitura de um versículo que inclusive é muito conhecido, que é o que está lá escrito em Josué capítulo 1, verso 8, que diz assim, ó: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aí eu dou destaque para esse finalzinho que fala: só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Como eu falei lá no início, inclusive com a leitura de Provérbios, né? A nossa confiança tem que ser depositada no Senhor. Não devemos nos apegar ao nosso próprio entendimento, ao nosso próprio conhecimento, como muitas vezes somos tentados a fazer. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. E se nossa confiança tem que estar no Senhor, tudo aquilo que formos fazer tem que ser baseado na vontade de Deus. Tem que ser baseado na palavra de Deus. A instrução está ali, na própria palavra de Deus. É assim que devemos agir e é assim que conseguiremos aí ser próspero, né? Diante daquilo que temos que enfrentar no nosso dia a dia, assim como foi com o rei Davi. Bom, essa é a aula de hoje. Hoje é uma aulinha mais curta, mas era isso que tinha para apresentar para os amados irmãos. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula. Deus abençoe. Agora a gente continua com o louvor e o culto ao Senhor. Até mais.